Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Premium Cast, o podcast aqui da Unicred Premium. Sou Eduardo Fuginiti, coordenador da área de comunicação e marketing aqui da cooperativa. O canal ele foi criado pensado em trazer assuntos e pautas relevantes de forma objetiva e clara, sem muito tecniquez, a fim de trazer essa conexão com o público geral e o entendimento referente a essas pautas abordadas. Hoje, levando em consideração essas pautas relevantes para todos, não só cooperados, como o público em geral, a gente tem 2 convidados ilustres aqui, né. Desde já agradeço a presença dos 2, né. Nós temos a presença do doutor Paulo Abreu Barcelos, hoje atual presidente do Instituto Unicred, mas ele já tem um histórico, né, dentro do sistema Unicred, né, desde a da criação do sistema. Temos também a gestora do Instituto Unicred, a Nara Lopes Santos, e desde já, então, eu agradeço a presença de vocês, pela confiança e poder estar trocando essa ideia com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado, Eduardo. Eu quero agradecer a Unicred Premium por essa oportunidade que nós estamos tendo hoje de falar um pouquinho sobre o Instituto Unicred. Eu me coloco à disposição, Eduardo. Então, doutor Paulo, Nara, um assunto então que para a cooperativa, para o cooperativismo é fundamental, que é olhar para o sétimo princípio do cooperativismo, né, que é o olhar para a comunidade, olhar social. Então essa pauta de nós falarmos um pouco do instituto é fundamental para criar essa consciência, formar o público em relação a esse tema que é tão importante. Doutor Paulo, conta um pouquinho para nós como foi idealizado o instituto, né, onde tudo começou e qual é o propósito do instituto hoje para o sistema Unicred? Olha, tudo começou há 7 anos atrás, em que nós, com todos os dirigentes, os conselheiros da época, trocamos muitas ideias a respeito da criação do Instituto. Eu preciso reforçar para vocês que o Instituto tem muito em comum com a cooperativa. Ambos são forma societária de organização da sociedade que não tem fins econômicos. As cooperativas, elas têm a sua forma de organização própria e a gente sempre lembra para vocês que o sistema Unicred, por ser uma cooperativa de crédito, ela é uma instituição que ela é fiscalizada e rigorosamente pelo Banco Central do Brasil. E automaticamente ela tem uma série de exigências que ela tem que preencher em todos os sentidos para ela estar dentro dos conformes que o sistema exige. Como todos vocês sabem, a maneira que as cooperativas vão poder obedecer o sétimo princípio cooperativos do cooperativo, elas têm o FATS, que é um fundo de assistência técnica e social, e que corresponde a uma contribuição de 5% sobre as obras. Esse valor é insuficiente e, ao mesmo tempo, é impraticável para exercer um exercício pleno dos objetivos do Instituto, os objetivos da sociedade. O que eu quero reforçar para vocês que o Instituto é uma forma de organização social sem fim econômico, em que, na verdade, ela, embora tenha uma organização societária diferente das cooperativas, ela está perfeitamente enquadrada no Código Civil como forma de organização social. Então, o Instituto veio para complementar essa atividade. O Instituto ele tem uma forma de organização diferente, o que nos permite trazer um relacionamento maior com toda a nossa comunidade. Hoje, mais do que nunca, nós temos um compromisso com o próprio país, nós temos um compromisso com pessoas, nós somos uma sociedade de pessoas e nós temos que realmente, efetivamente, cumprir aqueles preceitos que são estabelecidos pela doutrina cooperativista. Então, a partir disso aí, e não tem nada de novidade. Vocês pegarem os outros sistemas, a própria Unimed, que é nossa parceira, eles também têm um instituto. E se vocês olharem os demais, com irmãos e cooperativas do mesmo gênero, eles também têm um instituto. E mais do que nunca,
embora seja próprio de muitas das cooperativas, o sistema de crédito, pela rigidez e pela forma como o Banco Central encara a maneira de relacionamento, o Instituto vem para complementar essa atividade. Então, há 7 anos, a gente tentou levar esse processo adiante e a gente teve o apoio da Unicred Central, naquela época, Unicred Central RS. A partir desse momento, por se tratar de um nome Unicred, nós precisamos ter o apoio da Unicred do Brasil, e naquela época, casualmente, eu era presidente da Unicred do Brasil, e a gente conseguiu, então, a aprovação para poder usar o nome da Unicred. O que eu quero chamar para vocês entender que o Instituto Unicred, no fundo, é a mesma coisa. Tá? Então, o Instituto é Unicred. Por que ela é Unicred? Porque quem são os instituidores são as próprias cooperativas. Essas cooperativas é que contribuem. Essas cooperativas é que realmente impulsionam essa atividade. Nós temos hoje uma estrutura extremamente enxuta. A Nara vai falar depois um pouco disso, mas a verdade é que nós temos que trabalhar em sintonia com as demais cooperativas, tá? E graças a isto, nós temos tido muito apoio e até certo ponto a gente sabe que se a gente, no início, a gente foi um pouquinho mais claudicante, foi em função dos primeiros passos, que sempre uma empresa, que nos primeiros anos, elas têm uma capacidade de gerar benefícios muito pequeno, mas aos poucos a gente foi se consolidando e graças a Deus hoje a gente tem a certeza de que o Instituto veio para somar e veio para cada vez contribuir com o papel das cooperativas. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. É uma estrutura diferente, ela tem uma característica diferente, ela tem um sistema próprio, ela não nos permite uma série de atividades que seria impossível de ser feito pelas cooperativas de crédito, diria assim, tá? E graças a Deus a gente foi superando aos poucos as adversidades. Hoje nós somos reconhecidos, nós já temos a certificação OCIP do Ministério da Justiça, nós já temos outros reconhecimentos, participamos já do Criança com um programa da Prefeitura de Porto Alegre. A gente lamenta muito tudo que ocorreu, mas a gente teve condições de se expandir cada vez mais e poder fazer um trabalho que para nós foi muito importante. Então eu acredito, Vuginite, que eu com isso eu possa ter feito o resumo Com certeza, doutor, das com certeza. principais E finalidades. Mas a única coisa que eu tenho que reforçar é a nossa missão. A nossa missão ela está ligada a pessoas, está ligada à sociedade. E nós sabemos hoje em dia, tá, que nós não podemos conviver num mundo em que existem pessoas diferentes, castas diferentes. Nós precisamos trabalhar no sentido de desenvolver o nosso país, de seguir as cartilhas das Nações Unidas, e as organizações hoje elas têm essa responsabilidade muito grande de contribuir para o desenvolvimento e para o progresso e para a sustentabilidade do nosso país. muito legal, doutor. E eu posso lhe dar com certeza, assim, que o instituto faz muita diferença para o sistema Unicred. Que legal, né, Nara, que há 7 anos o doutor pôde encabeçar isso e ter esse olhar social, né, que faz, traz o sentido para o cooperativismo, né, é um pilar do cooperativismo e cria essa conexão com não só com os cooperados, mas para a comunidade, que é um elo fundamental para a sustentação de qualquer negócio, né. Quem faz tudo acontecer são as pessoas. Então,
tendo esse olhar e dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, diante de todo o cenário adverso que o Estado do Rio Grande do Sul está passando, né, essa dificuldade, né, que a população, a comunidade está sofrendo, o Instituto, qual o olhar que o Instituto teve e de que maneira teve iniciativas para auxiliar a comunidade em geral? Bom, em primeiro lugar, né, nós quando a gente trabalha no social, diretamente ligado ao social, a gente nunca imagina que, viriam catástrofes como essa que nos atingiu agora no Rio Grande do Sul. Como o doutor Paulo mesmo comentou, nesses 7 anos de instituto, 3 foram de pandemia. Então, assim, né, de 7 menos 3 a gente está há 4 anos engatinhando. E com certeza teve um apoio muito grande dos nossos mantenedores, né? Os nossos mantenedores são as nossas singulares que, baseado no seu conselho, nos seus colaboradores, enxergaram que esse era o momento do Instituto também fazer algo pela comunidade e pela sociedade aqui no Rio Grande do Sul. Então, nasceu um olhar sistêmico junto com a Confederação, a Central Geração e seus singulares, seus mantenedores, nasceu esse olhar sistêmico para que a gente fizesse alguma ação focada aqui no Rio Grande do Sul, que atingisse o maior número de cidades possíveis, porque como vocês sabem, a Unicred está espalhada, né, em todo o nosso Rio Grande do Sul, e muitas cidades do nosso Brasil também, junto à expansão das próprias singulares aqui do Sul. Então, se pensou sistemicamente, e esse foi uma ação muito importante, porque quando a gente tem os olhares, né, dos nossos dirigentes que veem a importância da gente estar, nesse momento, unidos para fazer algo pelo próximo, algo pelo outro, é como o doutor Paulo diz, né, é estar tirando da teoria e colocando em prática o nosso princípio, o 7º princípio, que é o interesse pela comunidade. Então, assim, se fez muita coisa em bem pouco tempo, né, desde que começou no primeiro dia de maio, né, nós já Uhum. começamos, que afetou primeiramente a cidade de Santa Maria, nós já atuamos, e depois, nos dias seguintes, já atuamos com as outras cidades que foram acontecendo essa catástrofe que todo o Rio Grande do Sul acabou se acolhendo e para nossa surpresa, o Brasil todo enxergou, o Rio Grande do Sul como um co-irmão e todo mundo vê nas mídias, né, nas redes sociais, o que está acontecendo, o que está chegando de doações aqui no Rio Grande do Sul, e aí o papel do Instituto é exatamente isso, né, fazer dessas doações, fazer com que as doações do Instituto a nível de todo o Brasil cheguem nas pontas, chegue nas comunidades, chegue nas pessoas que realmente precisam, sem nenhum interesse político, e sim com o DNA do cooperativismo, né? E sim com o DNA da solidariedade, que a gente está chamando a ação, né? Ajuda Rio Grande do Sul. Que legal, Nara. E, seguindo o olhar, né, para a sociedade, tudo que isso pode impactar com essas adversidades climáticas, tu traz também para nós um pouquinho dos projetos que o Instituto, né, os mais relevantes que tu pode compartilhar com o público, que muitas vezes não sabe, né, todas as frentes que o Instituto atua, né, e dá um olhar 360 para o Tá. Instituto e esses projetos relevantes. Não, perfeito. Assim, o Instituto, quando nasceu, ele nasceu com um propósito, né, de transformar a vida das pessoas realmente, né, muito dentro do propósito da própria cooperativa, do próprio sistema, né, de prosperar, de não haver perdedores, para que todos prosperem. Então, nesse sentido, o pilar principal do Instituto é a educação. Então, iniciamos o nosso primeiro projeto, que hoje nós chamamos de Unipoupe, Saúde Financeira para Prosperar, né? Compartilhar e prosperar. O Unipoupe ele traz a educação financeira de uma forma gratuita, que a gente faz parcerias com instituições que atendem jovens a partir de 14 anos e conseguimos fazer a diferença na vida desse jovem, principalmente o jovem aprendiz, o jovem que está à procura de primeiro emprego, o jovem que está iniciando sua carreira profissional, e tem tudo a ver com a Unicred, né? A Unicred preocupada com né, com todo esse olhar da cidadania, né? A gente faz chegar até o jovem hoje a educação financeira de uma forma sistêmica, de uma forma gratuita, e isso diferencia, né?
Quando a Co- gente co- fala com os jovens Como é hoje, importante a formar o público importância. em relação a esse tema, né? Porque Isso. só tu tendo fundamento, né, base para falar sobre educação financeira desde cedo, né, tu consegue criar uma sociedade, né, mais sólida, mais próspera, né, uma Isso. sociedade que tenha um olhar de gestão dos seus recursos, né, que muitas vezes as pessoas acabam no decorrer da vida tendo um foco, né, ou um olhar por questões culturais, né, mais materiais e muitas vezes não pensam no seu futuro, não pensam em construir, né, projetando até mesmo, né, um período da vida mais longo, né, e Uhum. pensando no futuro, realmente, né. É. Então, realmente, o Instituto vem com a educação financeira para trazer tudo isso, né. Exatamente. Então, o Unipoupa, ele atinge, é para diretamente ligado aos jovens a partir de 14 anos. Nós temos o Vida que Prospera, também a educação financeira, levando a educação nas escolas para crianças a partir de 6 anos até 11 anos. Então, a gente consegue chegar num público de várias idades e, claro, cada um com a sua metodologia, a gente consegue levar em parceria com as escolas, com as instituições filantrópicas também que atendem diretamente a crianças e adolescentes. Então, assim, hoje nós estamos a nível de Brasil, né? Nós temos 78 parcerias com instituições em todo o Brasil. Nós já chegamos a apresentar para 10 países da língua portuguesa a educação financeira. E hoje, em Maputo, Moçambique, nós temos uma turma fazendo a educação financeira, né? Então, Instituto assim, o Internacional. instituto já está já Que tá a legal, nível internacional. que E legal. eu acho que isso é que faz a diferença, né? Quando a gente vê em tão pouco tempo, em 4 anos de instituto, a gente criar uma plataforma e as pessoas acreditarem nessa linha de raciocínio que muitas vezes as pessoas questionam, né? Eu não trabalho, eu estou desempregado, eu não preciso de educação financeira, eu não tenho um salário, eu não tenho. Mas você vai ter um dia, né? E esteja preparado para isso. É muito dentro desse olhar do autoconhecimento que muitas vezes a gente leva do que mais especificamente a educação financeira, que esse também é o papel da cooperativa Unicred de levar para os seus cooperados, né? Verdade, verdade. E se tratando, assim, de uma instituição sem fins lucrativos, acredito que tenha muitos desafios, né. Sim. Falando do social, troca um pouco conosco aqui, doutor Paulo, fazendo uma leitura de todos esses anos que o senhor liderou a construção do instituto, agora está à frente, efetivamente. Quais os principais desafios que o instituto hoje enfrenta para conseguir executar as ações e chegar até a comunidade? Olha, a gente sempre esteve preparado para enfrentar desafios, né? Esses não são diferentes de qualquer forma de organização de uma sociedade. Você sabe muito bem as dificuldades que tem qualquer pessoa para constituir um negócio. E a mesma dificuldade a gente teve para constituir um instituto. Eh, Inicialmente, a gente tem que agradecer o apoio que a gente teve da Unicred Central Geração e das cooperativas, porque se a gente não tivesse como mantenedora, a gente não poderia superar cada passo que a gente superou. Foi no início, só na adequação do instituto, para a gente conseguir uma certificação OCIP. Só no momento que nós tivemos que nos organizar para poder fazer parceria com o poder público, a gente passou por vários passos e nesse momento a gente teve que se organizar passo a passo para poder efetivamente ter uma atividade plena e poder fazer todas essas conjunto de, de ações que a Nara relatou. Mas então sempre cabe aquele registro. Quando se faz uma organização societária, sempre existe uma dificuldade. Eu tenho o privilégio de ser fundador da Unicred Porto Alegre. E a gente sabe que no início as coisas foram muito difíceis. Sempre teve pessoas abnegadas e que o crescimento, na verdade, ele se deu aos poucos.
A mesma coisa vai acontecendo O com o instituto. Instituto. Uhum. Nós temos uma estrutura muito enxuta, tá? Além da Nara, que está aqui presente conosco, nós temos mais uma outra colaboradora. E a gente depende muito da estrutura da Unicred Central Geração, e assim também depende muito da colaboração das próprias cooperativas. Nós temos sempre fazendo um apelo e tem sido correspondido com os associados quando eles contribuem conosco no momento das obras, de uma participação das obras que é destinado para esse tipo de atividade. Quando eu estava na Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, a gente estava receoso de colocar isso numa Assembleia Geral. Quando a gente colocou naquela época que nós íamos dedicar 1% da sobra para o Instituto, e a gente apresentou o projeto naquela época, social da própria Unicred, nós tivemos uma adesão de 100% das pessoas presentes. Por quê? O pessoal está vocacionado, sabe disso, da Sim. importância que nós temos de que realmente nós temos um compromisso. E tem mais, tá? Se nós iniciamos sendo uma cooperativa, basicamente foi constituída por médico, embora hoje o seu quadro social seja bem mais amplo, mas, na verdade, os próprios fundadores que têm essa preocupação de cuidar da saúde das pessoas também implica muito na saúde mental, implica em todos os aspectos amplos de uma saúde. E eu tenho mais a agradecer, tá? Dificuldades ainda a gente tem. Nós precisamos ter um corpo mais coeso de pessoas que façam a sua colaboração. Nós precisamos mais que as cooperativas tenham uma adesão maior, principalmente no que tange ao papel que elas podem exercer em conjunto com a estrutura do Instituto. Se a gente vai conseguindo, a maneira que nós criamos, temos um pouquinho mais de credibilidade, que as coisas começam a ser vistas, porque eu tenho absoluta certeza, tá, que as pessoas são sensíveis a essas causas. Todos nós temos que ter essa preocupação com o social. Quando nós conversávamos ali no início das nossas conversas, eu ouvia falar dos colaboradores, dos associados, tá? Mas, na verdade, o papel do Instituto ele é mais amplo, né? Nós temos uma preocupação com todos os públicos, tá? Todos eles fazem parte do público. Nós não temos uma ação dirigida ao colaborador, não temos uma ação ao cooperado. Nós temos uma preocupação como um todo pela sociedade, por uma questão social. Então, as pessoas mais vulneráveis têm o nosso olhar com muito respeito, tá? Nós gostaríamos mais que nós tivéssemos uma sociedade mais equânime, mais justa, uma preocupação que nós temos muito grande com isso. Eu só queria complementar, antes dessa parte, uma palavrinha da Nara. Vocês têm que entender, quando se fala de educação financeira, as cooperativas são, por si, um agente de educação financeira. Eles foram criados para ser competição aos bancos. Sabem vocês que existe uma concentração muito grande. À medida que as cooperativas se desenvolvem, elas começam a apresentar produtos de competição maior que fazem com que o Estado tenha regulação, que tenha uma condição de poder ofertar produtos com preços e condições melhores que o mercado. Isso, na verdade, é importante também na educação financeira. E isso é importante também para que as pessoas acreditem no movimento cooperativista. Isso é importante porque as cooperativas têm essa forte preocupação com educação financeira, seja para os seus associados, seja para a comunidade. Somos um braço, né, Nara? Um braço para reforçar, é um exato. canal, né, que o próprio instituto, né, se utiliza para ganhar força, né? E é nesse sentido que eu queria te perguntar, né, como que o instituto, né, busca recursos, buscam canais, né, para fomentar e chegar a isso na comunidade, todo esses ações, projetos que o instituto, né, tem. Qual é o principal fomento disso, né? Como é que vocês fazem para chegar na população? verdade, complementando até o que o Dr. Paulo comentou, né, o Instituto é enxuto, sou eu e uma assistente, a Juliana, né, e uma jovem aprendiz, a Sadiana. É bem reduzido mesmo a equipe,
Mas qual é o olhar, né, já que a gente está falando de cooperativismo também, né, o olhar social e cooperativismo, é que os nossos colegas na ponta das agências, das cooperativas, né, sejam esse multiplicador do instituto, se Isso. sintam pertencentes ao instituto. O instituto é de todos e para todos, né. Então, assim, dentro dessa tua pergunta, né, Eduardo, nós temos em cada cooperativa, em cada singular dentro do sistema, a nível Rio Grande do Sul e Brasil, pessoas que são esses nossos canais, que nos trazem as necessidades de cada região. Porque a gente está falando aqui de Rio Grande do Sul, mas hoje a gente está atuando em todo o Brasil e a gente sabe a diferença cultural que nós temos dentro de um país tão imenso que é o A Brasil, né? diversidade que A existe, né? diversidade que tem. Então, assim, como 2, 3 pessoas vão ter todo esse olhar. Então, Sim. é muito importante que o colaborador, esse multiplicador, que goste do social, que esteja envolvido com o social, que entenda da sua cooperativa também as necessidades da sua cidade, seja o nosso elo nesse momento, porque é ele que vai nos trazer a real O necessidade. multiplicador do propósito, né? Exatamente, ele Uhum. que vai levar e vai trazer, olha, é possível levar a educação financeira? É possível levar esse outro projeto de vocês aqui com o nosso público? Então, assim, permeia muito a cooperação entre os colegas todos do sistema para que a gente consiga atuar nas cidades, para que a gente consiga estar lá e ser visto como social das cooperativas, porque é, como eu disse, o instituto é de todos nós, né? Perfeito, gente. A gente está chegando no final desse episódio, onde a gente trouxe essa pauta relevante e para conhecimento de todos, conhecendo um pouco mais do Instituto Unicred, o propósito que ele foi criado e está atuando com um olhar social. Nara, para quem está assistindo a gente, né, quais os canais que as pessoas podem chegar no Instituto, poder ajudar o Instituto, compor uma força a mais, né, dar robustez para o Instituto, né, e chegar cada vez mais longe, né, com o Instituto E aí no Brasil e até é, fora do Brasil, né? isso é muito importante, né? Então hoje nós derrubamos no nosso site, né? Porque a gente está melhorando, né? A gente sabe que Reformulando ele. reformulando, Aham. são 7 anos, né, de site, né, doutor Paulo? Então, assim, muita coisa para mudar aí. Então, a gente não está usando o site, mas a gente pede que todos sigam o Instituto nas redes sociais, no Instagram, né, Instituto Unicred, RS, ele ainda tem o RS no nome ainda. Nós estamos trocando também, mudando o estatuto, né, estamos olhando para o nosso futuro, como vai ser, porque hoje a gente traz aqui um olhar do Instituto e com certeza, o ano que vem já tem um outro olhar, porque as coisas mudam constantemente, né, não são estanques. Então, assim, sigam o Instituto, conheçam os projetos, conheçam as ações do Instituto, o que o Instituto está fazendo. Isso é muito importante para o próprio cooperado enxergar o que ele tem dentro da O sua que está sendo cooperativa, o que está feito, sendo as feito, ações. as Sim, com ações. certeza, com certeza. Nara, então, agradeço quem, né, permaneceu assistindo a gente até o final. Agradeço a presença do Dr. Paulo Barcelos. Agradeço a tua presença, Nara, a confiança em participar desse momento, desse canal, e que possamos, né, no decorrer, quem sabe, voltar a conversar com vocês e a gente trazer mais projetos, mais ideias aí voltada para o público geral. Nós é que agradecemos, é um prazer imenso estarmos aqui e participar desse Premium Cast. Parabéns, Eduardo, pelo projeto de vocês. E convidar vocês, né, para que conheçam o Instituto e as ações do Instituto e os projetos. Muito obrigada. De nada. Quero reforçar as palavras da Nara, agradecendo a oportunidade, estamos à disposição. E eu sempre chamo a atenção para vocês que o Instituto é a Unicred, tá? Na verdade, nós somos o braço social do sistema Unicred. E se nós tivermos a colaboração por parte das nossas singulares, os colaboradores, os nossos cooperados, quem sabe até da própria comunidade, nós poderemos cada vez mais fazer um trabalho mais relevante, que é muito importante para a nossa sociedade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dr. Paulo. Gente, então fica aqui mais um episódio do Premium Cast. Curtam o nosso canal, compartilhem, tragam ideias, dicas, comentários e que nos vemos no próximo encontro. Até mais. Abraço.